versículo 14. Não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é fiel. Esse é feliz, essa versão. Pai, mais uma vez, nós rogamos a Ti que seja abundante a Tua graça conosco. Nós estamos reunidos aqui unicamente pelos Seus interesses. E nós cremos que foi o Senhor que nos trouxe para estarmos juntos, como Maria aos Teus pés. Nosso tempo é tão curto nessa vida, que rogamos ao Senhor, não nos deixe perder tempo. Não nos deixe errar o alvo. Nesse tempo do fim, nós queremos ser fiéis ao Senhor. Usa de misericórdia, Senhor, conosco. Mantém-nos em Cristo. Mantém-nos em Tua presença. Ó Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós realmente carecemos ser encorajados pelo Senhor a como perseverar nesse tempo do fim no centro da vontade de Deus. Eu encorajei o nosso amado irmão Arcádio a compartilhar do Senhor, porque percebemos que carecemos de encorajamentos práticos. Somos ovelhas do rebanho do Senhor e precisamos ser apacentados, pastoreados em pastos verdejantes, que é a palavra santa de Deus, e as águas tranquilas por amor do seu nome. Nós queremos andar nos passos do rebanho, como o Senhor tem conduzido o seu povo, geração após geração. Aquela primeira geração do primeiro século foi fiel ao Senhor naquilo que o Senhor tinha para eles no primeiro século. Mas tudo que foi plantado ali, Deus espera uma colheita abundante no final dos tempos. Então nós estamos nessa hora, e nessa hora precisamos conhecer a vontade do Senhor, para que o Senhor tenha uma colheita, para que nós também sejamos uma geração fiel ao Senhor. O Senhor quer contar conosco. O Senhor conta conosco. E nós rogamos que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê graça para sermos fiéis nesse tempo do fim. A nossa expectativa é que o Senhor volte a qualquer momento. Está tão próximo a volta do Senhor. Estamos nos últimos segundos do relógio cronológico de Deus, o relógio profético do Senhor. Nós não temos tempo a perder. Nossa vida aqui é tão curta, irmãos. Precisamos orar, Senhor, livra-nos de perder tempo. Não deixa a gente se envolver com coisas que roubam a vida do Senhor, que roubam os interesses do Senhor de nós. Fazemos muitas coisas nessa terra, mas só o que estiver alinhado à vontade do Senhor vai repercutir por toda a eternidade. Então não vale a pena a gente perder tempo, nem se envolver com negócios, com qualquer coisa que não esteja alinhada com a vontade do Senhor. Como nós precisamos orar nesses dias. Nós somos movidos de um lado ao outro, há muito ativismo, há muitas coisas. Como Marta estava ali quando Jesus entrou em sua casa. Muitas coisas para o Senhor, mas que nos separam do Senhor. Trabalhos para Deus, mas que quanto mais trabalhamos, ficamos cansados. Precisamos, como Maria, aprender a estar aos pés do Senhor. Marta quis fazer um trabalho para Deus, para o Senhor. E a Maria, o Senhor fez um trabalho nela. Nós precisamos, antes de querer servir o Senhor, parar aos seus pés para que Ele trabalhe em nós.
Quando Ele trabalha em nós, então através de nós Ele pode tocar outras pessoas. Mas se Ele não trabalhar em nós, se estivermos agitados de um lado ao outro, nós impediremos o trabalhar do Senhor em nossas vidas. Que Ele tenha compaixão de nós e nos mantém centrados nele. Essas duas passagens são tão interessantes. E eu gostaria de, no meu compartilhar, se o Senhor nos ajudar a ir até o fim, nós vamos correr um pouco, porque o nosso tempo é curto. Mas como precisamos tocar em alguns princípios que possam nos manter no centro da vontade de Deus. Quando olhamos esse 11, 14 de Provérbios, não havendo sábia direção, o povo cai. A primeira coisa que eu queria ressaltar é que nós precisamos ter temor, ter cuidado com pessoas que se movimentam, que fazem coisas, como se a igreja fosse um laboratório para você fazer tentativa, mas que não tem um coração no rebanho. Lembre-se que Jesus é o supremo pastor. O verdadeiro irmão e irmã que tem um coração pastoral, ele tem cuidado com o rebanho. O lobo se alimenta do sangue das ovelhas. Os pastores dão a vida pelas ovelhas. Tem muita gente se movendo, tem muita gente pregando, tem muita gente tentando coisas, mas não tem compaixão dos irmãos. Se nós realmente queremos servir o Senhor nesse tempo do fim, precisamos nos lembrar que as nossas atitudes não podem causar dano à unidade e ao cuidado do rebanho. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Devemos ter muito cuidado com as nossas opiniões. Humanamente falando, nós somos expertos em dar opiniões. Sempre temos um meio de tentar ajudar. Mas às vezes essas coisas são nossas, não nasceram no coração de Deus. Não nasceram do Espírito Santo. Não tem base nas Escrituras. Às vezes a nossa alma está agitada querendo fazer coisas, mas essas coisas nos separam da direção do Senhor. Esse verso está dizendo que não havendo sábia direção, o povo cai. Não importa quanto eu e você acreditemos que estamos certos. A pergunta que temos que fazer é: a graça, a vida do Senhor está aumentando ou está diminuindo? O povo está sendo edificado ou o povo está sendo desintegrado? Me entende, irmãos? Isso tem que ser um cuidado muito sério. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Outra coisa, nós precisamos voltar ao princípio da comunhão normal do corpo de Cristo. Quando fala de conselheiros, está falando de anciãos, está falando de irmãos maduros. Um dos grandes problemas que nós encontramos nesses dias é que nós não queremos ouvir conselhos, não queremos ter uma comunhão mais sólida, mais madura. É mais fácil andarmos sozinhos e cada um fazer o que bem acha, como no tempo de Juízes. Porque faltava rei, cada um fazia o que bem achava que deveria fazer. O conselho de anciãos nos traz proteção. Todo verdadeiro servo do Senhor, ele vai procurar irmãos mais maduros, para que ele também se sinta protegido e apoiado. Ele vai ter temor de seguir sozinho, porque sabe que sozinho todos nós estamos expostos a erros, a heresias e a pecados. Nós precisamos rogar ao Senhor. Mas aqui nós temos um problema. Ou as pessoas cultivam uma liderança teocrática, no sentido de que acham que eles são os únicos representantes de Deus. Como no Velho Testamento, querem ser uma espécie de Moisés do Novo Testamento. Mas essa é aquela dispensação do Velho Testamento, onde Deus trabalhou de fato com algumas autoridades, como o rei que representava a autoridade do Senhor. Ou nós vamos a um outro extremo, a democracia. Às vezes, irmãos começam muito bem numa cidade, caminhando como um remanescente. Bom, nós não cremos num sistema pastoral. Mas, infelizmente, muitas pessoas que falam assim, na verdade, elas estão fugindo de estar debaixo de alguma autoridade. Elas querem viver livre para o seu ego fazer o que quer. E isso é um problema muito sério. Às vezes não é um discernimento espiritual, é uma licença para se andar fora de autoridade espiritual. E esse é um grande problema. Os irmãos começam a caminhar na vida do Senhor, e daqui a pouco surge uma reunião de varões. E às vezes a direção que sai dali não é uma direção espiritual, é um consenso, é um acordo, e isso não significa a direção do Espírito Santo. Na política você faz assim:
Na democracia você faz assim, ganha-se o voto da maioria. Mas quando nós falamos da restauração do Senhor, precisa se tocar na questão da restauração da autoridade espiritual. Irmãos, parece que isso é um assunto simples, mas esse é um assunto muito sério. Se você olhar todas as vezes no Velho Testamento, que a obra do Senhor entrou em declínio, foi porque a autoridade espiritual foi violada. Não houve respeito com a autoridade espiritual. Eu não me refiro à autoridade de um homem, mas eu me refiro a uma autoridade que Deus delegou aos homens. Não é uma autoridade da terra, é uma autoridade dos céus. Não foi uma autoridade a homens perfeitos, mas é uma autoridade a quem Deus escolheu. Às vezes queremos procurar pessoas perfeitas, e isso mostra que o nosso coração não está adequado. Nós realmente devemos querer seguir o Senhor. Então, nem uma teocracia no sentido de autoritarismo, que o problema não é a teocracia do Senhor, mas o problema é o homem inadequado querer estar à frente e representar a autoridade espiritual. E nem a democracia, onde acha que somos livres e nós podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Não. Vamos lembrar novamente, não havendo sábia direção, o povo cai. Precisamos de irmãos com responsabilidade nesses dias. Quantas divisões, quantos problemas. E para andarmos juntos precisamos tomar a cruz. Então, nem autoritarismo e nem democracia. Vou mencionar com liberdade uma palavra, chamada koinocracia. É o governo de Deus através da comunhão. De comunhão, de koinonia, cracia, de governo. Um governo espiritual, onde o Senhor, o Espírito Santo, trabalha na vida de irmãos mais maduros. E eles se tornam mais sensíveis para representar a direção do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu em Atos 15. Falou Pedro, falou Paulo, os irmãos falaram naquele concílio, depois falou Tiago, e a palavra de Tiago também representou uma autoridade espiritual para conduzir todo o povo de Deus como rebanho do Senhor. E eles acataram o conselho de Tiago. E você se lembra quando eles escreveram uma carta para enviar às igrejas dos gentios? O que eles falaram? Pareceu bem, você lembra o resto? O que diz o resto? Pareceu bem a nós, ao Espírito Santo, ou ao Espírito Santo e a nós? Essa é a questão, irmãos. Isso leva tempo. Não temos que correr. Conhecer a mente do Espírito Santo requer tempo. Quando você acha Atos capítulo 13, diz que ali em Antioquia haviam profetas e mestres. O que eles estavam fazendo? Antes de ministrar ao povo, eles estavam ministrando ao Senhor. E disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Senhor quer restaurar a autoridade do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, cada vez mais entre nós. Precisamos nos aquietar. Não podemos, como aconteceu depois que o Senhor partiu, e Pedro disse: eu vou pescar. Você pode tentar trabalhar, mas trabalhar a noite inteira, não pegaram nada, porque ali não representava a direção do Senhor. Eles foram por Ele mesmo. Então, irmãos, podemos trabalhar muito e nos cansar e gerar muitos problemas, porque temos facilidade de fazer um trabalho fora do ministério do Espírito Santo. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Há lugares que às vezes é melhor ter um pastor na frente da assembleia do que se suscitar um presbitério para cumprir, digamos, uma doutrina, um princípio, um ensinamento do Novo Testamento, mas que não foi o Espírito Santo que levantou esses irmãos para o presbitério. E se temos homens carnais exercitando autoridade, haverá divisão, haverá heresia, haverão transtornos, porque a igreja precisa de exemplo, muito mais do que de mensagem. Quando nós achamos Atos capítulo 20, quando Paulo fala aos anciãos de Éfeso: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Não se pode fabricar liderança, mas também não se pode deixar de reconhecer aqueles que o Senhor tem levantado e tem usado. Se somos um sistema, nós escolhemos aqueles que achamos que deve estar à frente. Mas se somos corpo de Cristo, é Ele que governa e não nós.
Só que ele trabalha com pessoas ao longo dos anos. E nós devemos respeitar a maturidade espiritual. Não se trata que a autoridade está na mão daqueles que têm uma posição oficial, mas sim daqueles que têm ministério espiritual. É um funcionamento por encargo. E o que pesa é o quanto conhecemos a vontade de Deus. É isso que pesa. A autoridade sempre vai estar com aqueles que conhecem a mente do Espírito Santo. Se não conhecemos a mente do Espírito Santo, de nada vale o nosso tempo que seguimos o Senhor, de nada vale o nosso conhecimento, de nada vale a posição que alguém ocupe. Porque o Espírito Santo vai nos guiar à vontade de Deus. Às vezes não sabemos a vontade de Deus, mas a vontade de Deus está alinhada à glória de Deus. Aquilo que produz a glória para Deus. Aquilo que leva o rebanho está unido, alimentado e a vida está crescendo. Então note, irmãos, nem um autoritarismo e nem uma democracia. Muito cuidado com essas reuniões de varões, onde pessoas imaturas, jovens às vezes, na fé que me refiro, neófitos, eles forçam uma situação. Eles têm facilidade de dar opinião, eles não... Quase sempre as pessoas mais maduras falam menos. Certa vez o irmão Delcio Meirelles comentou, acho que está num livro Sofrimento, as suas 7 causas. Foi o livro que menos girou na editora dos clássicos, que ninguém quer saber de sofrimento, né? Eu quase mudei o título, botei Deus fala através do sofrimento, mas essa maneira de Deus falar o povo também não quer saber. Nós queremos saber a teologia da prosperidade. Encalhou o livro, coitado do irmão Delcio. Estamos orando para ver se a gente reedita de novo, mas está difícil. Mano. Mas ele falava o seguinte, que se você estiver andando no campo e tiver um rio profundo, você corre o risco de cair dentro dele, porque ele não faz barulho. Se você é alguém que viveu no campo, você sabe disso. Mas se você estiver andando no campo e tiver um riacho raso, cheio de pedras, você vai escutar o barulho das águas longe. Aí você chega lá, pensa que é um enorme rio, chega lá um riachozinho, bem rasinho. Molha um pouquinho só do pé. Então ele diz que assim representa a vida cristã. Irmãos que são rasos falam muito, se movem muito, são agitados. Mas não tem conteúdo, não tem profundidade. As pessoas mais maduras nem sempre terão a resposta de tudo. Nós queremos uma resposta muito rápida. E aí, irmão, vamos ou não vamos? Vai fazer ou não vai fazer? O que você acha disso, daquilo? Irmãos, vamos orar. E as pessoas não gostam dessa resposta. Nós vamos considerar. Vamos buscar o Senhor. Eu não sei ainda. Então, irmãos, precisamos aquietar-nos diante do Senhor nesse tempo. É um tempo muito difícil que nós estamos vivendo. E precisamos respeitar aqueles irmãos mais velhos que o Senhor tem colocado em cada lugar. Não havendo sábia direção, o povo cai. Muitos problemas que nós temos hoje em dia, falta de sábia direção. Temos muita direção, mas às vezes a direção não é sábia. Ela é rápida e ela é irresponsável às vezes. Não nasceu da oração, não nasceu do jejum, não nasceu da comunhão. Então, irmãos, vamos nos aquietar diante do Senhor nesse tempo. Disse Paulo a Timóteo, ao homem contencioso, depois de repreender, admoestar 1 ou 2 vezes, se aparta dele. Quantos irmãos têm um espírito contencioso? Eles estão sempre em guerra, eles estão sempre em conflitos, sempre estão agitados. E agita todos, e as coisas do Senhor são prejudicadas. Precisamos de anciãos nesses dias. Irmãos e irmãs também, que tenham um coração de misericórdia, de quebrantamento, que conheçam a mente do Espírito Santo. Na multidão de conselheiros, há segurança. Nós cremos num presbitério em cada lugar, mas nós não cremos que esse presbitério é algo político. Nós não cremos que isso é gerado rapidamente na base de um sistema. Nós cremos que é o Espírito Santo que amadurece pessoas e chama pessoas. E quando o Senhor está trabalhando com pessoas, o rebanho reconhece espiritualmente que o Senhor está usando essas pessoas. Porque não é uma questão de cargo oficial, é uma questão de encargo espiritual. O Espírito Santo dá testemunho. Aqueles irmãos que servem no ministério extralocal, quando eles chegam no lugar, eles percebem aqueles irmãos que o Espírito Santo está chamando. E eles confirmam isso aí.
E além da assembleia, e além dos obreiros que viajam servindo as igrejas, a própria pessoa tem que ter uma convicção que o Espírito Santo está chamando ela para servir. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Graças a Deus por esses irmãos. Quando nós vemos João falando que Diótrefes buscava a primazia, que coisa horrorosa, ele se achava superior aos irmãos. E ele causou muitos danos aos irmãos. Porque ele queria escolher quem eram os obreiros que iriam lá ministrar. Quem os irmãos poderiam hospedar. E se ele hospedasse a quem Diótrefes discordava, ele excluía esses irmãos da igreja. Não tinham liberdade de estar na comunhão. E João fala, quando eu for aí, eu vou mostrar as obras dele. Quantos males eles têm feito. Mas de Demétrio, disse João, todos dão testemunho. Nós damos testemunho. E vocês sabem que o nosso testemunho é verdadeiro. Mas ele falou algo mais. A própria verdade dá testemunho de Demétrio. Você percebe, irmãos? A verdade tem que ser maior do que o homem. Nós às vezes queremos usar a palavra de Deus. Mas o homem de Deus é aquele que é usado pela palavra de Deus. Não é ele que manipula a palavra. É ele que se torna servo da palavra. É a palavra que o captura, que o enche, que o disciplina. Como aconteceu com José. José foi provado pela palavra. Hoje nós temos um problema, os homens estão acima da palavra. Os homens se acham maiores do que a palavra. Os homens querem esquartejar a palavra para falar o que quer e o que não quer. Isso é um equívoco. A palavra é viva. É a palavra de Deus e Deus é a sua palavra. A palavra tem que estar acima de todos nós. Nossas opiniões têm que cair aos pés do Senhor. Se vamos ser homens, irmãos e irmãs usados pela palavra, nós precisamos reconhecer que ela precisa nos governar. Temos que ter muito cuidado ao abrir a palavra diante do Senhor e diante dos irmãos. A palavra santa do Senhor. Então, não havendo sábia direção, o povo cai na multidão de conselheiros. Aí há segurança, aí há proteção. Os irmãos unidos que foram muito usados pelo Senhor no século XIX para XX, eles viram algo do Senhor muito precioso, que tem dois princípios que governam todo o universo, tanto no aspecto natural quanto no aspecto espiritual. Chamam-se graça e governo. Deus faz tudo pela sua graça. Tudo procede dele e de ninguém mais. Mesmo o universo é obra da graça de Deus. Mas Deus faz tudo pela graça para trazer tudo de volta ao seu governo, ao encabeçamento de Cristo Jesus. O que ele está fazendo é restaurar todas as coisas ao senhorio de Cristo Jesus para que ele seja a cabeça da igreja e através da igreja no mundo e no universo. Irmãos, nós recebemos graça. Para quê? Para sermos livres? Para fazermos o que quer? Não. Essa graça é para nos capacitar a nos submeter ao próprio governo do Senhor, a Cristo mesmo. Mas nós queremos ser sujeitos a Cristo, mas queremos ser sujeitos uns aos outros no Senhor? Não se pode ser sujeito a Cristo, se não reconhecermos Cristo nos irmãos e nas irmãs. Às vezes se enfatiza muito a graça, mas Deus é um Deus também de governo. E se não reconhecermos o governo, nós caímos no princípio do adversário. Qual foi o princípio do adversário? Ele tinha dons? Ele tinha. Ele tinha responsabilidade? Ele tinha. Ele tinha ministério no sentido de missão? Ele tinha. Ele tinha sabedoria, ele tinha dádivas. Foi Deus que o deu tudo para ele. Qual foi o problema dele? Ele se insurgiu contra o governo e o propósito de Deus. Não importa se eu e você tenhamos dons, ministérios, graça, sabedoria, tudo que ele nos deu. Em que princípio você está servindo o Senhor? Em que princípio eu estou servindo o Senhor? Nós estamos debaixo e do princípio da autoridade do Senhor? Ou nós estamos usando todas as coisas para nós mesmos nos projetarmos e fazermos o que queremos? Às vezes achamos que somos livres. Nós somos livres para obedecer o Senhor. Nós não somos livres para viver para nós mesmos. Hoje tem muita gente livre que faz o que sente, ou que vão para frente ou para trás. Irmãos, que tempo difícil. Nós precisamos voltar a ser discípulos do Senhor. Tiago falou, você crê que há um só Deus? Você faz bem, mas os demônios também creem e estremecem. Em outras palavras, às vezes os demônios têm mais temor do que nós. Porque eles estremecem, eles sabem que um dia serão julgados.
serão lançados ao lago de fogo. Nós cremos em Deus, mas às vezes não temos temor e tremor do Senhor. Que o Senhor restaure o temor e o tremor que é devido ao seu nome. Onde houver reconhecimento da autoridade de Deus, haverá temor, haverá reverência, haverá santidade. Nós não nos moveremos rapidamente. Nós não queremos mais um movimento. Não queremos uma democracia. Volto a falar, a igreja não é um laboratório para a gente experimentar as coisas que nós achamos que temos que fazer. Não. Isso aí você pode fazer numa empresa, em qualquer lugar. Nós não estamos num seminário acadêmico. Nós queremos estar na casa de Deus. Nós precisamos de pais, de paternidade espiritual, de irmãos que possam nos ajudar a como conhecer a vontade de Deus e seguir o Senhor. Todos devemos servir com a graça que Ele nos deu. É Ele que coordena os membros e os ministérios. Mas a base tem que ser Cristo. O propósito tem que ser Cristo. Nós precisamos ser conduzidos à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E não havendo profecia, capítulo 29, 18, o povo se corrompe, o povo se desintegra. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Por que estamos tão infelizes? Por que estamos tão vazios do poder do Espírito Santo? Será que você e eu percebemos que falta-nos poder espiritual? Falta-nos graça, falta-nos unção espiritual? Eu particularmente rogo ao Senhor que encha-nos do seu Espírito. Porque às vezes, irmãos, o Senhor está dirigindo para um lado. Nós não gostamos desse lado, nós queremos ir para outro lugar, de outra maneira. Nós queremos as coisas que nos agradam, mas nós somos salvos para agradar a Ele, não a nós mesmos. Não havendo visão, precisamos ter os olhos abertos, porque é essa visão que vai nos governar. A palavra de autoridade espiritual, o ministério do Espírito está relacionado à visão celestial. Nenhuma visão, nenhuma autoridade, nenhum ministério da palavra. Volto a falar, não é uma coisa acadêmica, não é uma coisa da mente. É um encargo espiritual aonde nós somos conduzidos pelo Senhor através da sua palavra. E como nós precisamos disso nesse tempo. O povo se desintegra, ou seja, nada vai nos manter. Nada poderá nos manter de pé, se não tivermos aquele encabeçamento de Cristo mesmo, onde cada membro está ligado à cabeça. Se não estivermos ligados à cabeça, retendo a cabeça, como vamos estar ligados uns aos outros? É da cabeça que vem o alimento. Se não estivermos ligados à cabeça, não há alimento. Pode haver muitas coisas, mas não há alimento, não há provisão. Se não estivermos ligados à cabeça, não há disciplina espiritual. Viveremos fora da disciplina do Espírito Santo. Faremos muitas coisas que achamos que estão boas, mas nós já extrapolamos o limite do Espírito. Se não, cada membro não aprender a manter uma viva comunhão com o Espírito Santo, sendo encabeçado pelo Senhor, como vamos nos unir uns aos outros? Às vezes vamos nos unir a pessoas que o Senhor não colocou para nos unir. Quando nós olhamos essa questão do povo ser desintegrado, quero lembrar aos irmãos o que aconteceu na história da restauração da casa do Senhor no Velho Testamento. Depois essas coisas podem ser vistas com calma. Eu sei que meus irmãos já sabem, muitas coisas os irmãos já sabem. Ocorreram 2 grandes cativeiros no Velho Testamento. As 10 tribos do norte que foram para a Síria. E as 2 tribos do sul que foram para a Babilônia. Primeiro as do norte, depois a do sul. Por que as do norte foram para a Babilônia? Porque eles seguiram o princípio de Jeroboão. E qual era o princípio de Jeroboão? Jeroboão quis usurpar o reino para ele. Jeroboão não respeitou o lugar que Deus escolheu, que foi Jerusalém. Então ele estabeleceu altares nos montes altos e a tribo de Dan abraçou isso aí. A tribo de Dan se uniu com a rebelião de Jeroboão. Então todos os reis que vieram reinar Israel, representando a tribo do norte, eles foram reis insubordinados, em rebelião. Deus teve que punir esses reis. Você imagine uma sucessão de reis, uns pós os outros, e eles não representavam o Senhor, eles representavam eles mesmos, porque nada disso partiu do princípio do altar.
O altar representa a cruz. O altar representa Cristo crucificado. O altar representa a morte para nós mesmos, para que a vontade e a direção de Deus seja restaurada. Eles não partiram do princípio do altar. Então eles foram levados cativos e nunca mais se achou. Quando você chega ao livro do Apocalipse e encontramos aquelas 12 tribos de Israel, você já viu que ali não temos a tribo de Dan? Por que não temos a tribo de Dan? Porque eles se rebelaram contra o Senhor. Era um povo de Deus, não deixaram de ser povo de Deus, mas eles foram cortados na questão do reino e da questão da recompensa. Então, irmãos, às vezes achamos que as coisas podem ser feitas da nossa maneira, mas isso diz respeito ao reino. Nós podemos ser cortados do privilégio do reino. E quando o Senhor voltar, nós seremos julgados pelas coisas que nós estamos fazendo. E no lugar de recompensa, poderemos incorrer em disciplina espiritual. Depois nós temos as 2 tribos do sul. Eles deixaram de ouvir a palavra profética pelos profetas. E eles tomaram fixação no templo, na lei e em Moisés. Ocorreu que a obra de Deus ali se tornou um sistema. E a presença de Deus se foi embora. Quando nós nos apegamos às coisas que o Senhor deu, mas essas coisas não podem tomar o lugar do Senhor. Foi o Senhor que deu Moisés, foi o Senhor que orientou a construir o templo, foi o Senhor que entregou todas as demais coisas, inclusive a lei, mas essas coisas não podem tomar o lugar do Senhor. Quando a presença de Deus foi embora, Deus permitiu o templo ser destruído. Nada vai ficar de pé que usurpe a própria presença e o lugar de Deus. Se nós não andarmos no Espírito, nós não percebemos quando a presença de Deus foi embora. E a gente continua repetindo coisas mentalmente, estereotipos, só que a presença de Deus já se foi. Isso deixa de ser a obra do Senhor e se torna um sistema. E eles clamavam, templo de Deus, templo de Deus. Jeremias profetizou que haveria uma destruição em Jerusalém se eles não se arrependessem. O que eles fizeram? Eles jogaram Jeremias no calabouço. Jeremias era alguém não bem-vindo, era um profeta que eles não queriam ouvir. Eles perseguiram Jeremias. Então, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. O povo foi destruído e eles foram levados cativos por 70 anos. Eles não acreditavam que isso ia acontecer. Eles adoraram tantos ídolos. E Babilônia era um lugar de muitos ídolos. Então o Senhor como que falasse, vocês querem ídolos? Ok, então vocês vão para a terra dos ídolos. E eles ficaram 70 anos até serem desmamados dos ídolos. Porque depois que eles voltaram de Babilônia, nunca mais quiseram ter ídolos. Oh, irmãos, mas quando eles chegaram em Babilônia, algumas coisas aconteceram. Eles deixaram a língua hebraica, eles deixaram a língua original do Senhor, entre o povo de Israel, e aprenderam uma nova língua. Esse é um problema também do nosso tempo. As pessoas não estão lendo as Escrituras. Muitas das vezes as pessoas estão lendo os comentários sobre as Escrituras. Muitos irmãos são viciados em livros, graças a Deus pelos livros. Mas se isso não te levar ao livro, que é a palavra santa de Deus, você está equivocado. Precisamos restaurar, com a graça do Senhor, o retorno à autoridade da palavra de Deus. Sermos homens e mulheres da palavra de Deus. Eles aprenderam uma outra língua. Eles aprenderam muitos costumes em Babilônia. Eles deixaram de seguir o Senhor. Lá você não tem um templo. Lá você não tem a comunhão do Espírito Santo. Então eles criaram a sinagoga para aliviar a mente deles. Oh, irmãos, os vasos foram levados cativos. Os ministérios da casa do Senhor não puderam ser úteis, porque eles estavam em Babilônia. Quantos amados irmãos, que são servos preciosos do Senhor, mas ainda estão amarrados no princípio de Babilônia, de confusão e de mistura espiritual. Mas aconteceu que Daniel, lendo as Escrituras, isso é uma coisa impressionante, que apesar de estar em Babilônia, ali haviam homens de Deus, e Daniel era um deles. Nós não podemos tacar pedra, não podemos menosprezar alguém que pensa diferente ou que esteja num contexto diferente da restauração do Senhor. Daniel estava ali. Ele foi levado cativo ainda jovem. Ele conheceu aquele templo na época de Salomão, antes de haver o cativeiro. Não somente ele, Ageu também. E outros também, os mais velhos, que foram levados cativo bem novinhos.
Quando chegamos no livro de Daniel, nós encontramos que Daniel estava estudando as Escrituras no livro do profeta Jeremias. E ele entendeu pelos rolos do livro da lei que o tempo que o Senhor profetizou que o povo dele ficaria cativo seriam de 70 anos. Daniel apenas não lia as Escrituras. Daniel lia as Escrituras profeticamente, querendo saber a vontade soberana de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, sim. Qual é a vontade de Deus para o nosso tempo? Quando Daniel encontrou o espírito da profecia no tempo, ele passou a orar. Oh, irmãos, orar com propósito. Orar de acordo com a mente do Espírito Santo. Que o Senhor ganhe em cada assembleia um ministério de oração. Talvez esse seja um ministério que mais precisa ser restaurado hoje ao lado do ministério da palavra do Senhor. Muitos querem ser mestres, mas não estão de joelhos. E eles falaram no início do livro de Atos, capítulo 6, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Não há ministério da palavra sem oração. Pode haver falácia, mas ministério da palavra não pode, porque ele é fruto da união com Deus na palavra e na oração. Daniel passa a orar, intercessão com a palavra profética. E isso desencadeou o poder de Deus naquele tempo. Tamanho foi o agir do Senhor, que Deus enviou do seu trono o seu anjo para falar com Daniel, mas o príncipe do rei da Pérsia, do reino da Pérsia, se interpôs a Daniel certa vez e demorou cerca de 21 dias. Você imagina a batalha espiritual que existe, porque Satanás quer nos manter cegos, em confusão, em divisão, em desavença. Muitos dos problemas que nós temos são obras de Satanás operando entre nós, porque às vezes não somos maduros o suficiente para perceber. E a maior obra de Satanás não é usar o anticristo, nem a perseguição, nem o poder político, nem as grandes heresias. A maior obra de Satanás é usar os próprios servos de Deus para desintegrar o corpo de Cristo. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque na história da igreja, os grandes problemas e as tragédias da igreja nunca vieram pelos novos convertidos. Sempre vieram, quase sempre, com os irmãos mais velhos e os obreiros. Então nós precisamos orar muito nesse tempo. Que o Senhor nos guarde. Devemos querer ser pastoreados uns pelos outros. Querer ser ovelhas e ouvir uns aos outros no Senhor. Para sermos guardados, protegidos pelo Senhor na comunhão. Ninguém é suficiente sozinho. Ninguém é suficiente em si mesmo. Então Daniel passa a orar, graças a Deus que a resposta da oração de Daniel é o começo do livro de Esdras. Porque Deus despertou o espírito do rei Ciro. Você lembra que Ciro não era da casa de Israel? Ele era gentio. Mas houve uma profecia cerca de 150 a 200 anos antes de Ciro, o rei da Pérsia. Isaías já havia profetizado, está lá no capítulo 44 para 45, que Deus levantaria um homem chamado Ciro, seu pastor, e ele ia edificar uma casa para Deus em Jerusalém. Você imagina isso? Que Deus moveria toda a história das nações, ia cortar o império babilônico e fazer surgir um outro reino. Porque enquanto Nabucodonosor diz que aquela Babilônia é fruto do seu braço, e Deus puniu a arrogância dele, que ele foi pastar como os animais, Ciro reconheceu que o Deus dos céus, o Deus da glória, que lhe deu todo aquele reino, porque Deus queria uma casa em Jerusalém. Então ele agora fala, quem é pelo Senhor de todo o seu povo, que volte a Jerusalém. Eram milhares de judeus que estavam ali. Oh, irmão, mas que pena. Só um remanescente ouviu o Espírito Santo. E eles largaram tudo em Babilônia e voltaram para Jerusalém. Jerusalém não era um lugar agradável. Jerusalém estava destruído, assolado. Ah, Babilônia é um lugar que você pode ter um nome. Você pode ter fama. Você pode ter dinheiro. Você pode ter uma grande liderança em Babilônia. Você pode casar com várias mulheres em Babilônia e ter várias coisas que Deus não se agrada em Babilônia. Aquelas mulheres representam envolvimentos com coisas espirituais que parecem ser de Deus, mas essas mulheres não representam a noiva pura do nosso Senhor. E só um remanescente voltou, cerca de 5%.
Então temos uma outra lição. A obra de restauração começa com Deus, não com o homem. Só Ele pode fazer isso. E quando Deus começa, Ele desperta o espírito daqueles que vão voltar. Você vê no capítulo 1 de Esdras que aqueles que tiveram o espírito despertado, eles largaram tudo e voltaram para Jerusalém. Às vezes nós queremos que tenham uma quantidade enorme de irmãos, uma multidão. Nós às vezes ficamos sofridos que é um punhadinho de gente. Leia sobre o princípio da restauração. Você vai ver que é um remanescente. Irmãos, o que pode suportar a pressão do fogo? Toneladas de palha ou algumas gramas de ouro? Não importa a quantidade de palha, de feno madeiro que consigamos unir. O que pode suportar é ouro, é prata e pedras preciosas. Não se iluda com a multidão. Foi a multidão que quis crucificar o Senhor. E quando Jesus estava na cruz, você tem 4 mulheres e João, o apóstolo. Onde estava a multidão? Ali representa aqueles que de fato estavam perto do Senhor. Você encontra a multidão, você encontra os discípulos em Betânia e em Jerusalém com Jesus, e você encontra aquele punhadinho mais íntimo do Senhor. Não se iluda com a multidão. Claro que o Senhor quer ganhar a multidão, claro que Ele quer salvar milhares de pessoas, mas desde que seja autêntico. Então eles voltaram a Jerusalém. Qual foi a primeira coisa que eles restauraram ali? O altar. Irmãos, e é isso que o Senhor está falando nesses dias conosco. Nós queremos que a obra do Senhor avance em cada cidade. Temos um altar? Temos um altar na família? Temos um altar individual? Será que temos fechado a porta do nosso quarto e consagrado a vida ao Senhor? Será que a nossa família, nós temos insistido para que o Espírito Santo fale com a nossa casa? Alguém já disse que a tragédia da igreja começa quando os maridos desistem de ser os pastores da esposa e dos seus filhos. Nós queremos transferir responsabilidade para os outros. Os maridos têm responsabilidade espiritual grande de serem homens de Deus primeiro na sua casa. Aqueles 3 tipos de liderança que é representativa do Velho Testamento: sacerdócio, rei e profeta. Nós precisamos ser sacerdote, homens de oração dentro da nossa casa, para termos governo como rei primeiro para a nossa casa, e profetas para termos a palavra do Senhor dentro da nossa casa. Intercessão, liderança e palavra revelada para a nossa família. Nada pode segurar a nossa família do poder desse mundo. Nós não temos sabedoria para educar os nossos filhos. Nós carecemos da misericórdia do Senhor. Mas infelizmente hoje, em muitos lugares, os homens são mais fracos do que as mulheres. As mulheres são mais dadas à oração e às vezes até à leitura. Os homens estão mais envolvidos com futebol e querer ganhar dinheiro. Quase todo o tempo dos homens está envolvido com negócios. Quase sempre que se marcam a comunhão, os homens não têm tempo. Poucos irmãos, pela fé, estão vencendo o mundo. O mundo é expert em nos manter agarrados, envolvidos em tantas coisas nesse mundo. Aqueles que têm os seus negócios, como nós precisamos orar? Senhor, ensina-nos o nosso dinheiro trabalhar para nós e não nos deixa a gente ser escravo do dinheiro. Tem gente que quanto mais trabalha, mais problema ele tem. Precisamos trabalhar, mas não ser escravo do trabalho. Há um espírito de dívida, há um espírito de trevas que quer nos manter envolvido e escravizado com tantas coisas. Há uma crise no nosso país, nós sabemos disso. Mas lembre-se disso. Precisamos honrar o Senhor no meio da crise. Às vezes nós vamos ter que abrir mão de algum conforto, de algumas coisas, mas não se pode abrir mão da nossa consagração. De sermos homens e mulheres da palavra para servirmos o Senhor. Naquele dia não importa se você for um grande homem de negócio. Importa se você for um homem de Deus e uma mulher de Deus. É isso que vai pesar na balança. O Senhor tenha misericórdia de nós. E que aqueles que têm negócio, que prosperem muito para serem mordomos do Senhor. Porque um outro problema é que quando se prospera, às vezes nos tornamos mais avarentos ainda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O irmão Stephen Call falou que quase sempre os que mais contribuem não são os ricos. Não são os irmãos de classe média. São os pobres como os macedônios que rogaram a Paulo para permitir que eles participassem
da doação de oferta para suprir as necessidades dos santos pobres. Oh, irmãos, o irmão Arcádio falou isso conosco ontem, sobre a mordomia espiritual. Mas enfim, irmãos, aqueles irmãos largaram tudo. E nós temos 3 coisas centrais nos livros da restauração do Velho Testamento: o altar, a casa e o testemunho em Neemias. Não temos casa sem altar. O altar representa a restauração do centro da vontade de Deus. Morte para nós, vida em Cristo e glória para Deus. Como nós precisamos orar: Senhor, leva-nos a andar com irmãos e irmãs que querem derramar sua vida para o Senhor. Se quisermos grandes coisas, invenções, volta para a Babilônia, irmãos. Recentemente, espero que os irmãos me entendam, eu lidando com uma situação numa igreja local, a vida do Senhor, eu aconselhei um irmão que voltasse para uma denominação. Vai ser bem melhor você ir para lá, porque o que você busca, não há lugar aqui. Ou você caminha diferente, mas deixa os irmãos, você tem um ego ainda muito grande, irmão. Você está acima da palavra de Deus, você se move machucando o rebanho. A sua opinião está acima da palavra do Senhor. Você não consegue ser um irmão, você quer ser um obreiro. E em Filadélfia, na restauração, todos somos irmãos. Podemos ser usados pelo encargo, mas não por posição. Ministério nasce de comunhão com Cristo e uns com os outros. Serviços espirituais. O inimigo quer nos induzir a fazer serviços. Coisas boas, mas nem todas as portas que se abrem foi Deus que abriu. Tem coisa que quanto mais você se envolve, mais morto você fica. O Velho Testamento fala para a gente não tocar em morto. Nem todas as portas que se abrem foram Deus que abriu. Então a comunhão uns com os outros e com Ele precede o serviço na igreja. Toda vez que as coisas nascem na base do individualismo, nós perdemos proteção espiritual. Como precisamos ser guardados na comunhão. Coinocracia, não democracia, nem autoritarismo. E aí nós encontramos a restauração do Senhor ali. Uma outra coisa que nós encontramos é que a obra da restauração ali é uma obra de complementação ministerial. Jeremias, Daniel orando. E aqueles que voltaram no capítulo 2, Zorobabel e Josué, um governador e um sacerdote. Lembra que eu falava ontem? Ministério profético e governo ou liderança. Nós precisamos desse equilíbrio entre encargo espiritual e encargo espiritual também que saiba lidar com as coisas do dia a dia para manter-nos alimentados e dirigidos pelo Senhor. Não apenas mestres e profetas, mas irmãos com encargo de pastorear e de conduzir o rebanho. Nossa tendência é querer fugir daqueles que pensam ou que têm encargo diferente de nós. Eu falei do número 4 ontem rapidamente, e vamos nos lembrar em relação ao ministério de Efésios 4. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Claro que um apóstolo é alguém enviado que tem ministério. Mas ali nós temos profetas, mestres, evangelistas e pastores. Os mestres amam a palavra. Eles transitam dentro da palavra com muita facilidade. Quantas notas de rodapé, quantas coisas no grego, no hebraico. Às vezes os mestres acham que todos nós estamos entendendo tudo que eles estão falando. Nós balançamos a cabeça e damos amém, né? Mas nem tudo nós estamos entendendo. Se deixar, os mestres vão falar o dia inteiro. Graças a Deus por eles, né? Em Eclesiastes diz que as palavras dos mestres são como aqueles ferrolhos que mantêm as portas ou os umbrais, ou como a moldura de um quadro bem firme. As coisas não podem ficar soltas, elas precisam estar firmadas na palavra. Ah, irmãos, mas nós precisamos também de pastores que possam digerir as coisas que os mestres estão falando e alimentar as ovelhas. Pessoas que saibam falar o coração do rebanho. E nós precisamos do ministério profético, que às vezes olha e fala, olha essa parede aí, puxa, que bonito, né? Uns tijolos quadradinhos, um embolso com a melhor areia, o melhor cimento, o pedreiro foi muito bom, mas está torta. Vai ter que derrubar. Ah, irmão, vai ter que derrubar e fazer tudo de novo, porque saiu do prumo do Senhor. Nós não queremos, mas eles estão aí. E aí temos os evangelistas. Os evangelistas é aqueles que olham para a gente e falam, gente, eu vou tacar fogo nessas cadeiras.
Porque os irmãos não saem para pregar, os irmãos estão sempre sentados ouvindo a palavra. Então o evangelista acha que todo mundo tem que ser evangelista. Os mestres acham que todo mundo tem que ser mestre. Os pastores acham que todos têm que ser pastores. E os profetas acham que todos temos que ser profetas. Claro que nós precisamos ser cheios da palavra, pregar o evangelho com a graça de Deus, ter discernimento espiritual e ajudar a apacentar o rebanho. Mas teremos um problema. Os mestres estão navegando na palavra. Não queira pegar uma corda, enforcar ele, querer levar ele para fazer uma coisa que Deus não deu para ele. Os profetas quase sempre estão nos céus, ali diante do Senhor. Não queira trazer ele para baixo para ser tão terreno. Mas também não obriga o evangelista a falar para parar de pregar o evangelho. Você vai matar ele. E deixa os pastores apacentar o rebanho. Nós temos jovens com muita energia. Então precisamos de irmãos com encargo para pregar o evangelho. Pegar a energia do jovem e concentrar em gastar essa energia em servir o Senhor. Mas hoje, às vezes, nós não sabemos como lidar com as diferenças de ministério. E aí esses ministérios diferentes, que são para se complementar uns com os outros, às vezes se tornam um problema. E sem se dar conta, não consegue andar uns com os outros. Quem pode levar o peso da arca sozinho? Nós precisamos de 4 levitas. Precisamos de irmãos que tenham encargos diferentes, para termos o testemunho da arca, que é o testemunho do Senhor, equilibradamente. Às vezes comemos muito arroz que o irmão serve. Precisamos de irmãos com feijão, com salada, com legume, com suco, com uma variedade de coisas, para ficarmos bem nutridos. Senão nós vamos ficar desnutridos, porque nós temos preferências ministeriais. E isso é uma coisa que o inimigo gosta de fazer, como aconteceu à igreja em Corinto. Eu sou de Paulo, eu gosto mais. Não, aquele irmão, meu Deus, há de nós sem ele. E nós centralizamos a casa do Senhor no ministério e nos tornamos uma assembleia ministerialista. Que Deus tenha misericórdia e nos liberte disso. Mas ali nós vemos esse trabalho de complementação. Quando a obra do Senhor parou em Esdras capítulo 4, você se lembra que Deus mandou 2 profetas para lá? Quem são esses 2 profetas? Ageu e Zacarias. Um profeta novo e um profeta velho. Ageu era bem velhinho. Quantos capítulos Ageu escreveu? Ou falou? 2. E Zacarias? 14, 7 vezes mais. Então nós precisamos dos irmãos mais velhos. Mas esse é um outro princípio da restauração. Não mate os mais novos. Irmãos mais velhos, nós temos a tendência, os mais velhos, de ficar muito sisudo. Permita-me dar uma ilustração com muito respeito, tá, irmãos? Com muito respeito. Sabe quando nascem os netinhos dos irmãos mais velhos, né? Paulino, Samuel e tantos outros. Você já viu que os irmãos mais velhos voltam a ser crianças? E se tornam adolescentes? E às vezes dão mais trabalho do que as crianças? Desculpa, irmão. O Senhor consola os irmãos mais velhos, não é, Samuel? Irmãos, nós às vezes ficamos cansados, é tanta luta. Nasceu os netinhos, pronto, irmão, é uma renovação. E o vovô, ele fala como criança, a criança... Isso é maravilhoso, irmãos. Você brinca de cavalinho, a criança sobe nas suas costas. O único problema é que às vezes os avós acabam estragando as crianças, né? Você metia a vara no seu filho, agora no netinho falou, não, pobrezinho, não corrige. Aí às vezes estraga a autoridade dos pais. Traz isso para a igreja. Quando não temos novos convertidos, assim como os irmãos mais velhos às vezes não têm netos, a tendência é que os mais velhos se tornem muito duros. É difícil para os irmãos mais novos andar com os mais velhos. Nós somos muito bravos. Irmãos, mas uma coisa que o Senhor faz na restauração é que nós precisamos amar quando o Senhor salva pessoas novas. Precisamos pregar o Evangelho. Orar para o Senhor trazer irmãos. Mas se o Senhor começa a introduzir irmãos que também têm encargo espiritual, lembre-se que Jesus trabalhou do ponto de vista da morte. Ele sabe que um dia ele ia morrer e ia voltar. Ele não era insubstituível. Jesus separou 12 homens. 12 homens perfeitos? Não. E por que nós evitamos irmãos que nós achamos que tem alguma dificuldade? E temos dificuldade de aceitar as pessoas que o Senhor colocou perto de nós. Nós queremos ter irmãos perfeitos para a gente compartilhar as responsabilidades. Jesus não fez assim. Talvez essa seja a nossa imperfeição.
de não reconhecer a graça do Senhor nas pessoas, ainda que elas tenham debilidades. Mas o que importa é se o Senhor colocou irmãos e irmãs perto de nós. Às vezes os irmãos mais velhos se tornam o maior impedimento para os mais novos. Deus quer nos ensinar, como ensinou as gerações do passado e a Davi, como transferir o bastão para a próxima geração. Nós temos um desnível hoje, irmãos muito maduros, e uma lacuna muito grande entre a igreja e os irmãos que servem. Nós precisamos de uma geração intermediária, e os mais velhos baixar um pouquinho o nível, para que esses cresçam. Paulo falou a Timóteo, 2 Timóteo 2:2, estava preso, sabia que ia partir. O que de mim ouviste entre muitas testemunhas. Isso mesmo, transmita a homens fiéis e idôneos para que possa instruir a outros. Jesus chamou os discípulos e falou: a seara é grande, são poucos os trabalhadores. O que tem que fazer? Ora ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E o que aconteceu? Eles oraram. Quem foram a resposta? Os 12. Não veio ninguém de fora, não caiu ninguém de paraquedas, não veio, entre aspas, dos Estados Unidos, de qualquer lugar. Entre eles mesmo o Senhor levantou. E esses 12 o Senhor enviou de 2 a 2. Às vezes os irmãos que nós esperamos que o Senhor vai trazer para nos ajudar estão entre nós. E precisamos orar para que o Senhor levante pessoas entre nós com encargo espiritual. Graças a Deus por muitos irmãos que têm ministério, não muitos, são poucos, o Senhor falou. Mas nós não podemos ter fixação nessas pessoas. Às vezes nós desvalorizamos irmãos que o Senhor deu encargo perto de nós, na nossa assembleia local, porque nós colocamos um padrão e um modelo muito alto. Isso desanima os irmãos a querer servir. O Senhor enviou Ageu, um mais velho, e Zacarias, um mais novo. É claro que Zacarias era alguém que conhecia o Senhor, mas ele representa uma geração do mais novo. Depois veio Esdras, no capítulo 7, uma geração dos mais novos. Depois de Esdras, quem que veio? Neemias, veio bem depois. Depois de Neemias, nós temos Malaquias. Você percebe que é uma obra complementária que Deus vai introduzindo pessoas? É isso que o Senhor quer fazer entre nós. Se quisermos andar sozinho, se não nos permitir sermos complementados, o Senhor vai avançar diante de nós e vai usar outras pessoas. Deus não quer projetar um homem, não quer projetar um ministério individualista. Tudo em Cristo, por Cristo, e que inclui a todos, e cada um na sua porção. Então essa foi a obra de restauração ali. Quando nós chegamos no Novo Testamento, que coisa, irmãos, nós encontramos que essas coisas que aconteceram no Velho Testamento, aconteceram também no Novo. O último livro do Velho Testamento foi o livro de Malaquias. Quando você chega em Malaquias, o nível espiritual da restauração havia baixado. Você tem o altar, a casa e a restauração dos muros, a cidade como testemunho do Senhor. É isso que o Senhor quer fazer conosco. O altar, a casa para a presença de Deus e o testemunho do Senhor como governo do Senhor em todo lugar. Mas em Malaquias esse nível caiu. E nós encontramos reclamações de Deus com a obsessão do povo que estava ali. Tem um livrinho ali fora, desculpa a propaganda, Realidade Espiritual ou Obsessão, que é um comentário que ali dentro fala do tempo de Malaquias, que veio depois da restauração. Às vezes o Senhor está nos restaurando e entra a vaidade, como aconteceu à igreja em Laodiceia, e se tornar um povo com obsessão. Acha que é realidade espiritual, mas é uma obsessão espiritual. Acho que está com 52% de desconto, hein? Puxa vida, hein? Não é para vender, é para alimentar. Pega que só tem uns 10, viu? Mas para a gente não ser um povo obcecado. Então, quando nós chegamos nesse tempo, o Senhor está tão triste, e chegamos ao capítulo 3 de Malaquias, verso 16. Diz que aqueles que temiam ao Senhor, eles falavam uns com os outros. O Senhor ouvia e atentava, ele descia para ouvir. E havia um memorial diante do Senhor, o Senhor estava registrando o que aquele remanescente estava falando e compartilhando uns com os outros. E aquilo foi contado diante do Senhor, na memória do Senhor. Hoje, num tempo de apostasia, aqueles que temem o Senhor falam uns com os outros, eles vão buscar a comunhão, eles não estão isolados. Não esperemos que todos vão poder compreender o que o Senhor está fazendo, mas Ele quer um remanescente. Eles serão um povo peculiar para mim, uma propriedade exclusiva naquele dia. E o Senhor disse que vai purificar o seu povo como fogo
purifica o ouro e a prata é purificada também. Vocês vão ver a diferença naquele dia daqueles que servem o Senhor e daqueles que não servem. Esse é o final do livro de Malaquias, capítulo 3. Então aqueles que temem ao Senhor, um remanescente, mesmo no meio daqueles que vieram de Babilônia e estavam em Jerusalém. Houve um declínio ali. Oh, irmãos, que o Senhor nos guarde de orgulho. É fácil se orgulhar. Quando chegamos ao final do capítulo 4 de Malaquias, o Senhor disse: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu dei no Monte Horebe para guardar. Eu vou enviar o meu profeta Elias. Ele vai restaurar o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não fira a terra com maldição. Como termina o último livro do Velho Testamento? O Senhor fala de maldição. Porque eles haviam quebrado o princípio geracional, ou seja, daquilo que Deus veio fazendo nas gerações. Converteu o coração dos pais aos filhos. Não é só o pais e filho no sentido natural de família, mas é também que eles haviam perdido a sequência da obra do Senhor, com aqueles que vieram antes deles. E eles andavam desenfreados sozinhos. Quantos de nós, irmãos, estamos desintegrados? Quantas divisões, e o Senhor quer restaurar a comunhão do seu povo, com aqueles que se permitirem restaurar. Chegamos no início de João. Deus envia João Batista e se cumpre a profecia de Malaquias. Nós já estamos chegando ao fim. Lembra quem foi João Batista? Uma testemunha. Queria ressaltar isso para os irmãos. O livro de João, as cartas de João e o Apocalipse, a palavra testemunha e testemunha aparece em todo o tempo. João foi uma voz. João foi uma testemunha. Se vai haver restauração, e há restauração, ela é levada adiante na base daqueles que são testemunhas, não de algo, mas da pessoa viva e gloriosa do Senhor. Paulo foi uma testemunha do Senhor. Ele falava do testemunho do Senhor, para que a igreja também tivesse os olhos abertos e fosse o testemunho do Senhor. Nós passamos a ser semelhante àquilo que nós contemplamos. O que temos falado nas assembleias locais? Em que temos gastado o nosso tempo? Porque nós passamos a nos tornar semelhante àquilo que contemplamos. Os irmãos gastavam tempo falando da pessoa viva do nosso Senhor. Que não nos distraiamos dessas coisas. E aí, quando chegamos no início da igreja e até o fim, nós temos 3 gerações ali. Ontem eu toquei um pouquinho sobre isso. A primeira geração, que foi a dos apóstolos, sofreu uma oposição. Essa foi a oposição religiosa através do judaísmo. E por isso Saulo assolava a igreja e encerrava alguns na prisão. A segunda oposição, que veio na segunda geração, foi aquela oposição política, quando Roma perseguia e matava os cristãos. Mas no final do 1º século, João vai falar: filhinhos, nós sabemos que já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, ele já está presente. Muitos se tornaram anticristo. Por isso sabemos que já é a última hora. O que João está dizendo? E ele diz: temos que provar os espíritos. Ele fala de falsos apóstolos, falsos profetas. Haveria uma espécie de oposição, talvez pior do que a oposição de Roma, e da oposição meramente religiosa. Eram aqueles obreiros, eram aqueles profetas falsos, que eles transitavam no meio das assembleias e dos irmãos, mas eles estavam no espírito do anticristo. Resumindo, o que é o espírito do anticristo? É aquele que usa tudo que é de Deus, mas ele tira Cristo da frente e coloca ele mesmo. Anticristo, ou seja, contra Cristo. Eles trabalhavam, mas centralizavam as coisas neles e não em Cristo. Então queria tirar a direção do Senhor e introduzir sua própria direção. Oh, irmãos, mas João está partindo, os apóstolos morreram. Se você fosse morrer e partir com todos os seus filhos, muitas crianças, o que você falaria para suas crianças? Sabendo que o anticristo está vindo, Roma continua perseguindo e tem tanta oposição. E você vai ler as cartas de João. Às vezes nós esperamos uma coisa tão grande, mas João vai falar como preservarmos o testemunho do Senhor no tempo do fim. Não vão poder contar com o apóstolo João. Paulo morreu. Todos aqueles apóstolos morreram, ainda que tinham os cooperadores desses irmãos, mas ele chama eles de filhinhos.
Como vamos avançar, irmãos? Às vezes nós esperamos grandes homens, mas esses grandes homens do primeiro século partiram. Então nós vamos encontrar alguns conselhos e princípios de João. Eu vou mencionar isso para a gente tentar encerrar. Mencionei uma lista muito breve. João fala no capítulo 1 da primeira epístola que devemos voltar ao princípio. O chamado para essa geração do final é que restauração é voltar ao que era do princípio. Em João 1, no princípio era o Verbo. 1 João capítulo 1, o que ouvimos desde o princípio. Nossos olhos contemplaram, nossas mãos tocaram, nossos ouvidos ouviram. Oh, irmãos, nós precisamos voltar a Cristo. Quantas coisas, irmãos. Vamos voltar ao Senhor? João está indo embora. Voltando a Cristo. Ainda no capítulo 1, versos 5 e 7, ele diz que se andarmos na luz como Deus na luz está, o que nós teremos? Comunhão uns com os outros, precisamos voltar à comunhão. E João fala que aquele que diz que anda na luz, mas odeia o seu irmão, em que ele está? Nas trevas. É possível alguém falar que está bem, que está seguindo o Senhor, e ele está sendo enganado por ele e pelo inimigo. Qual é a prova? É que o sinal de que nós estamos na luz é que amamos os irmãos e teremos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que vai nos guardar nesses dias é essa base sólida no Cristo vivo, não numa coisa, e amar uns aos outros. Andarmos na comunhão. Quando João fala em terceiro lugar que viria o anticristo, muitos se tornaram anticristo. João fala, mas a unção que vocês receberam dele, do santo, ela permanece em vós. Eu estou indo, mas ele fica. Oh, irmãos, quando Paulo pregava a palavra e ia embora, o Espírito ficava. Os irmãos ficavam cheios de alegria do Espírito Santo. Às vezes os obreiros estão presentes e nós estamos tristes e vazios do Espírito Santo. Precisamos orar para voltarmos a sermos cheios do Espírito Santo. Às vezes os obreiros têm que sair um pouco mais, os mais velhos têm que retrair um pouco mais, para que uma nova geração comece a se levantar. Temos que confiar na liderança do Espírito Santo. Não pense que você e eu podemos controlar a obra do Senhor e a igreja. Nós não podemos controlar. A gente não consegue controlar nem o nosso cachorro. O cachorro está latindo, fica aqui, o cachorro volta a latir de novo. Não temos autoridade nem com o cachorro, nem com as baratas, com nada. Por que achamos que nós vamos controlar a obra do Senhor? Precisamos orar para que o Espírito Santo enche, governe. E se ele fizer, ele vai corrigir. Ah, mas se os mais novos errar, o Senhor corrige, irmãos. Mas não tenha medo disso. O Espírito, a unção que está em vós, ela vos ensina e ela vai nos ensinar a perseverar no Senhor. É isso que vai nos guardar do anticristo. Não tente ser um especialista no anticristo, mas tente conhecer a Cristo. Procure conhecer a Cristo. E se formos cheios do Espírito Santo, você sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Já aconteceu de você ir comer numa lanchonete ou qualquer lugar e alguém, você fala, tá fresco, tá fresco. Mas quando você põe na boca, a coisa está meio azeda. Ou aquele macarrão que ficou fora da geladeira, não, está fresquinho. Mas quando você põe, está meio azedo. Por mais que a pessoa está falando que está fresco, o seu organismo, o paladar está dizendo que está azedo. Se você comer, vai fazer mal para você. Claro, se você é um bom fariseu, você vai agradar a pessoa e vai comer coisa estragada. Mas se você é alguém sincero, você vai falar, me desculpe, mas eu não estou me sentindo bem. Meu organismo não está aceitando. Deixa a pessoa achar que está bom, mas você não vai comer. Em outras palavras, irmãos, se formos cheios da unção e do Espírito Santo, nós vamos saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Capítulo 4 de 1 João, não descrédito a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Precisamos provar os espíritos, assim como provamos o alimento. E como os espíritos vêm? Ele vem através dos mestres. É isso que o apóstolo fala. Paulo falou que o Espírito Santo fala que expressamente nos últimos dias seriam dias trabalhosos. Muitos se apostatariam da fé,
dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Vocês se lembram disso? Precisamos conhecer muito bem Cristo, a palavra, e termos a unção para provar os espíritos. Sobretudo, João fala do amor. O amor nos guarda. O amor de amar uns aos outros nos salva. João também fala, em 7º lugar, vencer o mundo. No sentido de não sermos escravos desse mundo no tempo do fim. Quantas coisas, irmãos, vêm para nos tirar da direção do Senhor para estarmos escravizados nesse mundo. Distrações, cultura, entretenimento e quantas modas, quantas coisas que o Senhor nos guarda. E aí nós temos o chamamento ao vencedor no capítulo 2 e 3, que não vamos ler. Mas lembre-se que 3 oposições no primeiro século: religiosa, uma oposição política e uma oposição espiritual. Hoje nós temos esses 3 níveis de perseguição. Talvez no Brasil, o segundo item ainda não, mas muitos irmãos estão sendo perseguidos no Oriente, em lugares onde opera o Estado Islâmico, lugares de regime comunista, tem muitos irmãos sendo martirizados. Não quero apavorar os nossos irmãos, mas não se iluda que teremos dias felizes e tranquilos daqui para frente. As profecias e a palavra do Senhor vão se cumprir. E nós não temos que ter medo de nada disso. Nós só precisamos ser cheios do Espírito Santo. Só isso, irmãos. Ele vai nos guardar na hora da provação. Quando escreveu-se o livro de Hebreus, foi antes da destruição do templo. O Senhor preparou os irmãos porque eles foram perseguidos. No capítulo 3 de Hebreus ele fala: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Não estamos sem o apóstolo. O apóstolo está conosco. E o apóstolo está dentro de todos os irmãos, ainda que simples. E se Deus enviar apóstolos entre nós, precisamos orar. Ajuda os apóstolos a não atrapalhar o apóstolo. Me entende o que eu estou falando, irmãos? Ajude-os a não atrapalhar. Então, queridos, nós temos então um chamado aos vencedores. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez nós queremos uma grande multidão, mas hoje nós precisamos de irmãos e irmãs que ouçam o que o Espírito está falando e que possamos responder. E eu queria concluir sobre a comunhão. Vamos nos amar, irmãos. Nós somos imperfeitos, mas se o Senhor nos colocou próximos uns dos outros, tanto na localidade como nas localidades, que o Senhor nos ajude a depender uns dos outros. Você se lembra como Paulo escrevia as suas cartas? As igrejas da Ásia vos saúdam. As igrejas da Macedônia vos saúdam. As igrejas da Judéia. Em outras palavras, aquelas igrejas andavam próximas uma das outras. Nós temos irmãos tão queridos perto de nós. Às vezes, no lugar de esperar uma coisa tão grande, lembre-se que o Espírito Santo mora na vida dos irmãos que estão do seu lado. E ali tem dons e ministérios. Possamos encorajar aqueles irmãos que estão começando a fluir em algum serviço, para que eles possam crescer e possamos cuidar uns dos outros. Graças a Deus por esses dias que nós estamos aqui. O Senhor quer nos encorajar, Ele quer nos guardar, e Ele quer nos usar para manter a tocha do seu testemunho nesse tempo do fim. O livro de Apocalipse está cheio do assunto da palavra de Deus e o Espírito de testemunho de Jesus Cristo. Alguns foram martirizados, condenados. João foi preso por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Essa é a oposição do diabo nesse tempo. Não importa o que alguém esteja fazendo, o que Satanás odeia é o testemunho de Jesus em cada lugar. Que sejamos fiéis e que o Senhor possa nos guardar. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui. João chamou os teus filhos no final de filhinhos. Então nos livra de querer ter um coração grande, mas que nos leva à humildade de sermos filhinhos, no sentido de sermos guiados por Ti. Senhor, nós não sabemos como viver esse tempo, mas nós sabemos que o chamamento para esses dias é aos vencedores.
E os vencedores são aqueles que ouvem o teu Espírito e obedecem. Nós não temos um método, nós não temos um modelo. Nós temos a pessoa viva do Senhor. Queremos ser cheios do seu Espírito, cheios da sua palavra, para podermos seguir o Senhor nesse tempo. Guarda-nos, ajuda-nos. Ó Senhor, livra-nos de tudo aquilo que não é seu. Que seja abundante a presença do Senhor em cada lugar. Nós te agradecemos. Que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.